Olá, hoje na nossa quarta das finanças, nesse vídeo nós vamos falar sobre aprender a gostar de dinheiro. O que é diferente de gostar de gastar dinheiro, né? A grande maioria das pessoas elas não gostam de dinheiro, elas gostam de gastar dinheiro. Quando nós falamos de gostar de dinheiro, nós estamos falando de você aprender a dar o devido valor ao dinheiro. Não é um processo de avareza, certo? Não é um processo de apego material ao dinheiro, mas sim um processo de entender o real valor do dinheiro, a sua relevância no mundo real, porque o valor do dinheiro ele está relacionado aos benefícios que ele pode te trazer e aos custos que ele tem para que você o detenha, né? Então, cada pessoa tem o seu formato de conseguir o seu dinheiro, algumas com mais trabalho, com um trabalho mais físico, outras com trabalho mais intelectual, algumas com menos trabalho, outras com menos trabalho, outras simplesmente pela geração através do seu capital investido, dos seus negócios, dos seus bens, enfim, são formas de você obter o recurso. E aprender a gostar de dinheiro diz respeito a você entender alguns aspectos, 5 na verdade que eu quero trazer para vocês. E o primeiro diz respeito a isso, ao valor do dinheiro. Então o valor do dinheiro ele está relacionado a quanto ele custa para você, ou seja, o trabalho, a dificuldade, os desafios que você tem para obter esse recurso, perfeito? E a importância e ao benefício que ele tem, que ele pode te gerar. E esses benefícios eles podem variar de acordo com a sua forma de enxergar o recurso financeiro, o dinheiro. Então isso é muito relevante que você entenda, e essa questão de entender o valor do dinheiro é o primeiro passo para que você possa aprender a gostar de dinheiro e não somente gostar de gastar dinheiro. Então, quando se fala de custo, você vai pensar no seu trabalho, no seu formato de ganhar dinheiro. Quando se fala de benefício, você fala no que o dinheiro representa para você em termos de benefícios diretos. Beneficia conforto, segurança, uma viagem, experiência. Quais são os benefícios? A partir do momento que você consegue entender essa relação custo-benefício em relação ao dinheiro em si, já é o primeiro passo para você entender a relevância e a importância de você gostar do dinheiro sem ser tomado por isso. Pois bem, o segundo aspecto diz respeito à importância desse dinheiro, desse bem, dessa energia tão falada, tão mal falada na nossa sociedade. A importância desse dinheiro, ela está muitas vezes relacionada à necessidade que você tem do dinheiro ou aos objetivos que você deseja alcançar, que passam pela necessidade de você ter o dinheiro, certo? Então, quais são as suas necessidades que são supridas com dinheiro? Necessidades fisiológicas, né? Necessidade de habitação, de educação muitas vezes, de alimentação, e os objetivos que você tem, de repente ter a sua casa própria, comprar o seu carro, trocar de carro, ter independência financeira, fazer viagens, enfim. Esse objetivo, ele é fundamental nesse processo de você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. É preciso que você entenda quais são as suas necessidades reais e quais são os seus objetivos. Por que é importante você entender as suas necessidades reais? Porque as necessidades superficiais, as necessidades criadas pela demanda forçada, que é muitas vezes ou quase sempre criada por campanhas de marketing dos vendedores de produtos e serviços, ela tem o objetivo muito claro de aumentar as vendas de quem está anunciando. Mas para você, para nós na condição de consumidor, se você não entende quais são as suas necessidades reais e quais são os seus objetivos, você fica sujeito a comprar o que você não precisa para agradar quem você muitas vezes nem gosta. E isso vai afastar você, vai aumentar a sua necessidade, a sua percepção de necessidade, porque muitas vezes não é uma necessidade real, mas é uma necessidade criada pela mídia, por campanhas de marketing, por redes sociais, que você aceita como se fossem suas, e te afastar cada vez mais dos seus objetivos de vida, certo?
Se você os tem, evidentemente, para você se aproximar ou se afastar do seu objetivo, o primeiro passo é que você tenha os seus objetivos de forma muito clara. Então é importante que você defina esses objetivos, certo? Mas quando eu falo de necessidades reais e criadas, nós estamos falando de necessidades que podem ser reais: moradia, alimentação, segurança, educação. Isso são necessidades reais. Necessidades criadas: que a sua moradia tenha um determinado padrão, que a sua alimentação inclua determinados pratos, muitas vezes caros, que a sua roupa seja de uma determinada marca. Isso são necessidades criadas, são necessidades fictícias criadas por campanhas de marketing e que escravizam muitas pessoas e enriquecem outras. E isso é importante que você entenda que isso faz parte do jogo do dinheiro. Estou dizendo que não tem ninguém certo ou errado. Estou dizendo que você precisa entender que esse é o jogo e ver em que parte você quer se colocar, ok? Terceiro passo: organizar ganhos e gastos. Os 2 primeiros vídeos dessa série que nós estamos montando falavam justamente sobre ganhos e gastos. Organize, você pode ver os vídeos na íntegra, eles estão aqui no canal do YouTube. Vocês podem entender melhor essa questão de ganhos e gastos. Não vou me aprofundar neles nos temas de hoje, mas a questão é organizar os seus ganhos e os seus gastos é fundamental para que você evolua na sua relação com o dinheiro. Sem organização do que você ganha, de como e quanto você gasta, é impossível a sua relação com o dinheiro melhorar. Ah, mas eu posso ganhar um aumento e ele vai se esvair em novos gastos. Isso é fato, tá? Quarto ponto: você precisa ter, se isso é relevante para você, é importante que você tenha dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, menos escravo dele você será, certo? Por isso que é importante, antes de tudo, ter um entendimento do que é o dinheiro, do valor do dinheiro na sua vida, da importância que ele tem na sua vida e, principalmente, afastar do seu modo de viver questões como avareza e necessidades de pura aparência, porque isso te torna escravo do dinheiro. E o objetivo de educação financeira, o objetivo de você gostar de dinheiro, de você entender o processo financeiro, organizar suas finanças, é justamente sair da escravidão do dinheiro. O dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo escravo. Então você precisa aprender a ter o dinheiro como parte da sua vida, certo? Não como um único objetivo de vida, não como algo que te obriga a fazer o que você não quer durante a melhor parte da sua vida. Isso é importante. Como que você faz isso? Tendo as suas necessidades reais atendidas, certo? E isso depende de organização. Então, deixar de ser escravo do dinheiro, primeiro, é um processo psicológico. Segundo, é um processo de organizar ganhos e gastos, certo? E de você entender que o papel do dinheiro na sua vida é de prover aquilo que você decide que é importante para você. E é importante que você decida o que é realmente importante para você e não a propaganda tome essa decisão, porque se você não sabe o que é realmente válido e importante na sua vida, nós estamos falando, claro, aqui tudo em termos materiais. Se você não tem clareza do que é realmente importante para você, a mídia, as redes sociais, as redes de amigos, as campanhas de marketing vão dizer o que é importante para você e você vai acreditar nisso, vai gastar todo o recurso que você obtém, muitas vezes unicamente do seu trabalho, na tentativa de suprir isso. Isso não funciona, tá? E, por fim, a quinta parte para você aprender a gostar de dinheiro diz respeito a você entender o poder do investimento. Comece a guardar dinheiro, tá? Comece a guardar dinheiro. E não só guardar, você precisa investir. Qual que é a diferença entre guardar e investir? Guardar, você pode pegar esse dinheiro e colocar debaixo do colchão. Está guardado? Está guardado. Qual que é o problema de guardar? Se você colocar uma nota de R$100 embaixo do seu colchão, daqui a 3 anos, o seu poder de compra, o poder de compra daquela nota de R$100 não vai ser o mesmo de R$100 hoje. Você vai comprar muito menos bens do que você compraria hoje.
Por quê? Porque existe um fenômeno chamado inflação. E a inflação é a corrosão do poder de dinheiro ou o aumento generalizado do preço das mercadorias. De qualquer forma, o seu dinheiro compra menos, certo? Então, guardar dinheiro é melhor do que gastar? Talvez sim, se o seu gasto fosse de má qualidade. Mas ele não resolve porque ele vai te trazer perda no poder de compra. Então, você está guardando e esse dinheiro está sendo corroído. Então, o que você precisa fazer? Não apenas guardar, mas investir. Investir significa você pegar esse dinheiro e colocar em algo que vai, no mínimo, garantir a manutenção do poder de compra, certo? Então, se nós temos no Brasil atualmente uma inflação na casa dos 5% ao ano, 5,4% do último IPCA, você precisa de uma aplicação que te dê pelo menos 5,4%. Se ela te der isso, o seu dinheiro está investido? Teoricamente está. Na prática, ele está apenas guardado, porque ele está te dando apenas a recomposição da inflação. E ainda há um comentário adicional, porque a inflação oficial ela é uma cesta de produtos de vários segmentos. É importante, e você precisa entender que você não necessariamente consome todos aqueles produtos e não necessariamente está localizado na cidade onde os apanhados de preço para cálculo do índice de inflação é realizado, certo? Então é importante que você entenda a sua inflação, regionalizando e trazendo para dentro da tua casa os teus hábitos de consumo, como que esses produtos que você consome estão se comportando em termos de alta de preços. Pode ser que você tenha uma inflação oficial em 5,4, mas a sua inflação seja 3. Você pode ter uma inflação de 5,4 oficial e a sua ser 10, certo? Então você precisa ter esse número também na sua cabeça e também de forma clara. Tendo esse número, você precisa de um investimento que te dê isso. Então, posso colocar o dinheiro na poupança? Pode, nós vamos falar sobre investimentos. É o melhor investimento? Não, não é o melhor investimento, nem de longe, certo? Nos últimos anos no Brasil, a poupança sequer acompanhou a inflação, certo? Só no período da pandemia, depois disso ela não acompanha a inflação, certo? Então você tem outras opções de investimento, LCA, LCI, embora agora vão ser tributados, CDB, Tesouro Direto. Nós vamos fazer vídeos sobre esses tipos de investimentos aqui mais à frente nessa série. Mas é importante que você entenda, primeiro, que você precisa ter o dinheiro para investir. Segundo, começar a aprender a investir, certo? Então esse é o objetivo desse vídeo de hoje, que você entenda como você começa a gostar de dinheiro. E aí a pergunta que surge por último: mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou investir? Certo? Comece investindo 10% do que você ganha. Mas o que eu ganho é muito pouco, não dá para tirar 10%. E aí eu repito uma que eu já falei no vídeo anterior. Se o que você ganha é muito pouco, 10% é quase nada, então não vai fazer diferença, certo? Se você não ganha tão pouco, 10% já começa a fazer sentido. E vale lembrar que a cada 10 meses, investindo 10% do que você ganha, você vai ter, sem contar os juros que você ganhou, o equivalente à sua renda mensal já guardado. Isso, à medida que passar do primeiro ano de investimento, você vai perceber a magia de acumular recursos para realização de sonhos, realização de projetos. E isso é muito gratificante. Então, aprender a gostar de dinheiro tem a ver com realização também de objetivos de vida. O objetivo pode ser qualquer coisa, o objetivo é pessoal. É importante que você os tenha e que, se é necessário dinheiro para realizar esse objetivo, comece a investir o seu dinheiro, certo? Destinar parte do seu dinheiro para a realização desses projetos, tá ok? Se você ficou no vídeo de hoje, até aqui eu peço que você curta, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima.